E aí, depois de algum tempo, acontece o Pentecostes. E aí, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitam a Jesus e o Evangelho começa a se expandir por toda a terra. E aí, começa a acontecer um problema. Cada país tem o seu costume, a sua maneira de ver, de encarar a vida, a sua prática, as suas coisas. E os judeus também tinham os costumes, os rituais, né, as práticas dele. Eu até separei aqui, para a gente poder entender o que é usos e costumes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje. Se a gente for procurar no dicionário, vai estar assim: modo de agir, prática, uso próprio de um povo, de uma época, de uma condição social, comportamento, hábito. Então isso muda muito. O brasileiro tem uma maneira de ser. Por exemplo, nós brasileiros, dá um exemplo bobo aqui. A gente tem que tomar banho todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia. Se está muito calor, já o povo americano já não toma tanto banho. Que eu faço 6 menos aí. Menos. Por quê? Porque vivem em países mais frios. Então, quando você está num país quente, a tendência é que você vai tomando mais banho, tudo. Eu já fiz muito babysitter aqui, eu queria dar banho todos os dias uma criança. Os pais falam para mim, não, porque vai ser ruim para a pele. Mas era costume, falando mais alto. Porque eu sou brasileira, porque eu nasci assim, minha filha pode estar aberta, tem que dar banho na minha filha. Então, os irmãos estão entendendo? É uma coisinha boba, mas para vocês tentarem entender que cada um tem o seu costume, sua maneira de ser, de agir e tal. E os judeus, por exemplo, eu vi uma vez um estudo falando que eles, antes de se alimentar, tinham que lavar a mão 7 vezes. Então, Jesus, quando vem, ele quebra muitos desses costumes. Lembra quando Jesus curou pessoas no sábado, a mulher que tinha, né, a mão errada, essas coisas todas? E os judeus vão e brigam com ele, discutem com ele. E ele fala, o que é mais importante? A mulher ser curada ou eu manter uma tradição? Então, hoje, o que eu quero explicar aqui um pouquinho é a diferença entre usos e costumes. Olha que tinha muitos judeus lá que nem sabiam por que era aquele costume, mas como os avós faziam, os pais faziam, vamos fazer também. É uma tendência um pouco natural. A gente nasce numa cultura e a gente absorve algumas coisas, alguns hábitos, algumas maneiras de ser daquela cultura. Tá? E aí nós vamos ver isso. Depois nós vamos estudar e entender um pouquinho o que é o pecado. Vamos já tentar ver isso agora. Então, usos e costumes é práticas de um povo, de uma época, de uma classe social, costumes, maneira de agir, comportamento. E o que é o pecado? O pecado também é uma palavra que vem do latim, assim como usos e costumes. O pecado é olha, isso é muito importante, irmãos, é uma transgressão consciente. Aquilo que nós fazemos inconsciente não é pecado. Quando nós temos a consciência, sabemos aquilo que estamos fazendo, e Deus nos dá a opção, livre-arbítrio, em escolher o que é certo e o que é errado, então nós estamos pecando. Quando nós escolhemos aquilo que vai contra a palavra de Deus. Eu acho que é bem importante a gente entender bem as definições das coisas. Né? Deus não nos fez ainda papagaio para ficar repetindo as coisas, mas Deus nos deu uma mente. Quando nós entendemos a palavra de Deus, às vezes uma frase, um versículo, uma definição muda a vida da gente. Então é bem importante a gente entender bem. Então o pecado é uma transgressão consciente e voluntária. Ninguém coloca uma arma na cabeça da gente. Nós fazemos alguma coisa contra a palavra de Deus, o que nós queremos. E uma falta contra quaisquer regras ou normas da Bíblia, e é um estado que resulta para o pecador, ou seja, para a pessoa que pratica o pecado, pecador ou pecadora, né? Em consequência de falta cometida. E dependendo do pecado, da gravidade do pecado, pode gerar morte espiritual ou física. Eu queria que um dos irmãos lessem para mim 1
desculpa, Tiago 1, 14 e 15. Para que a gente possa entender um pouquinho como é que o pecado ele é gerado. Mas tem isso, irmã Branca? Tem. Sabia que o pecado é gerado? 1, 14, 15. 1, 14 e 15. Se o irmão puder achar e ler bem alto, bem assim, devagar, para a gente entender. Doutor, irmão? Tiago 1, 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Os irmãos entenderam? Leio de novo. Pode ler bem devagar, irmão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Interessante, não? O processo que é o pecado, como o pecado é gerado. Acho que é mais preocupante. Interessante. Então vamos entender o seguinte: há um primeiro processo aí. Lembra que Jesus falou sobre a candeia do vosso corpo são os vossos olhos. Se os vossos olhos forem maus, todo o vosso corpo será o quê? Tenebroso. Desculpa aí, desse da cobiça e gerar. Fica à vontade, mas pode tossir lá. Na cara do pai. Outro dia, eu conversei com um rapaz lá em Mongaguá e passou umas 2 semanas e encontrou mais, umas 3 semanas encontrou comigo e chegou para mim e falou: você me falou uma coisa, eu parei de fumar. Eu falei: o dia que eu tive que você me falou uma coisa e eu fui pensar.